beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 150, explicando os limites planetários. Para falar desse tema aqui no podcast, vamos estar eu e o Renato discutindo e trazendo esse conceito que é muito importante quando se fala de sustentabilidade para vocês. Tudo bem, Renato? Tudo bem, ouvintes? Como é que vocês estão? Olá, Gustavo, olá, ouvintes. Tudo bem por aqui também? E muito bom a gente estar trazendo esse tema. A gente já comentou algumas vezes, né, Gustavo, nos nossos episódios. Lembro que eu acho que no episódio 2 a gente trouxe um pouquinho sobre, mas nunca trouxemos a fundo. Então, muito importante estarmos falando a respeito e explicar um pouquinho sobre o que são esses limites planetários. Bom, e para começar, eu vou trazer uma notícia que saiu no UOL em setembro do ano passado, que mostrou que a humanidade está avançando a passos largos sobre os limites planetários. Essa notícia ela diz que 9 dos limites planetários existentes estão ultrapassados. Ou estão, Não, não, de 9 dos existentes, 6 já estão sendo ultrapassados. Ou seja, estamos chegando no limite do limite. Então, seriam esses os 6: as mudanças climáticas, o desmatamento, a perda de biodiversidade, a quantidade de produtos sintéticos, incluindo os plásticos, a escassez de água doce e o equilíbrio do ciclo de nitrogênio, que apontam os responsáveis pelo estudo internacional realizado por 29 cientistas renomados, né? Bom, então a gente vai explicar agora o que melhor, né, Renato e ouvintes, o que são esses 9 limites planetários, como é que é o conceito, como é que eles foram definidos e para que serve, né? Para que serve a gente saber que estão mal em 6 de 9 limites, né? isso, Gustavo. E inclusive a gente vai falar, né, sobre esses estudos, os cientistas que realizaram, né, esses estudos que a notícia traz. Mas, bom, vamos começar, né, explicando um pouquinho o que são esses limites, esse termo. Mas antes de falar os limites planetários, né, vamos trazer primeiro o termo antropoceno, que é muito importante para o conceito de limites planetários. Esse termo antropoceno foi cunhado pelo biólogo Eugene Stormer, que viveu de 1934 até 2012, na década de 1980, para definir uma época em que os efeitos da humanidade estariam impactando o nosso planeta em todos os continentes e oceanos. Ou seja, o antropoceno é a época em que a humanidade impacta em todo o planeta. E assim, esse impacto humano acaba causando pressões que geraram mudanças radicais no ambiente, levando a gigantescos desequilíbrios ecológicos. Isso faz com que os cientistas passassem a estudar os impactos das sociedades modernas no planeta em um contexto de crise planetária e chegassem a conceber a ideia de limites ou fronteiras planetárias para a manutenção da vida humana na Terra. Então vai. Bom, e Renato, e cada um desses limites planetários, eles representam subsistemas de funcionamento do planeta Terra, né, que regulamentam o funcionamento do planeta e o mantêm, né, o mantiveram em um estado de estabilidade durante todo o período anterior ao Antropoceno, que é o período conhecido como Holoceno, com a Terra e não a humanidade como a força central do planeta, do sistema, né? Então, cada um desses subsistemas foi considerado e analisado e assim determinado qual o limite em que ele opera de forma segura na manutenção da vida. Então, ultrapassar esses limites desregula o sistema global, o planeta, causando problemas que podem ser atrozes à vida humana. E o conceito de limites planetários acaba, então, surgindo como uma guia para mostrar quais são os limites operacionais seguros para a humanidade em relação a cada um desses sistemas que são críticos para a vida do planeta, ou para a vida no planeta. O planeta não liga.
né, continua vivo, mas a vida nele é que fica crítica com esses sistemas e esses problemas. Isso, Gustavo. Então, quais seriam, né, esses sistemas que foram considerados pelos cientistas que foi liderado, né, pelo Jonan Rockström e pelo Will Stephen para definição dos novos limites planetários? Bom, alguns o Gustavo já citou, né, que foram os ultrapassados, mas falando de todos. São o clima, o uso da terra, o uso da água doce, os fluxos bioquímicos, especialmente do fósforo e do nitrogênio, a acidificação do oceano, né? A quantidade de aerosol atmosférico, o ozônio estratosférico, a integridade da biosfera e o impacto de novas entidades, como o microplástico. Para cada um desses novos sistemas foram colocados limites que, se transpostos, preparam impactos catastróficos na vida da Terra. E a seguir, então, a gente vai analisar cada um desses novos limites, qual a situação atual, mas antes, vamos fazer um pouco um histórico de como foi esse desenvolvimento científico ao longo dos anos. A conceituação original das fronteiras planetárias foi publicada pela primeira vez em 2009, na revista Ecology and Society, com o artigo Limites Planetários, explorando o espaço operacional seguro para a humanidade. E mais tarde, na Nature, com o artigo Um Espaço Operacional Seguro para a Humanidade, por um grupo de cientistas liderados, como já mencionando aqui, pelo Rockström e pelo Stephen. E no ano de 2015, uma segunda atualização de toda a estrutura foi publicada na revista Science, no artigo Limites Planetários Guiando o Desenvolvimento Humano em um Planeta em Mudança. Nela, os cientistas afirmaram que as atividades da sociedade empurraram as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, as mudanças nos ciclos de nutrientes, o fósforo e o nitrogênio, e a utilização da terra para além das fronteiras, para um território sem precedentes. E em 2017, o ERC, que é o European Resilience Center, junto com o Advanced Grant Earth Resilience in the Anthropocene, do Johan Rockström, eles financiaram uma nova fase desse trabalho. Os investigadores do centro, né, do ERC, eles estiveram ativamente envolvidos no avanço do mapeamento dos limites e na construção de ligações de investigação colaborativa entre uma crescente comunidade internacional de cientistas. Bom, e em janeiro de 2022, então já mais recente, 14 cientistas concluíram na revista científica Environmental Science and Technology que a humanidade ultrapassou um limite planetário relacionado com poluentes ambientais e outras novas entidades, incluindo o plástico. Em abril do mesmo ano, reavaliação da fronteira planetária para a água doce indicou que essa já foi transgredida. Essa conclusão deve-se, então, à inclusão pela primeira vez da água verde, ou seja, água disponível para as plantas na avaliação dos limites. A avaliação publicada na revista Nature Reviews Earth and Environment baseia-se em evidências de mudanças generalizadas na humanidade do solo em relação às condições do Oceano Médio e pré-industriais e na desestabilização de processos ecológicos, atmosféricos, biogeoquímicos impulsionados pela água verde. E o que eu falo aqui, você chega depois? Ou... Não, eu estava procurando aqui. Então, mais recentemente, né, em 2023, todos os limites eles são finalmente avaliados na terceira grande atualização da estrutura, publicada na Science Advances, né? Várias revistas aí para a gente aprender e ver onde esses caras estão publicando, né? Que nessa vez foi o artigo Terra além de 6 dos 9 limites planetários. Então, 6 fronteiras foram agora transgredidas e a pressão está a aumentar em todos os processos de fronteira, exceto na destruição da camada de ozônio. Novas evidências científicas permitiram agora a equipe quantificar o limite da carga atmosférica de aerossóis, que, de acordo com o estudo, ainda não foi transgredido, apesar do aumento das pressões. E a equipe responsável por esse artigo utilizou uma nova abordagem
para avaliar a integridade da biosfera e concluiu que esta fronteira foi transgredida durante o final do século XIX. Agora, a última atualização não só quantificou todos os limites, como também concluiu que 6 dos 9 limites, como a gente deu na notícia, foram transgredidos. Bom, ultrapassar fronteiras aumenta o risco de gerar mudanças ambientais abruptas ou irreversíveis em grandes escalas. Mudanças gramáticas, aí o português está sendo pego. Mudanças drásticas não acontecerão necessariamente da noite para o dia, mas em conjunto, as fronteiras marcam um limiar crítico para riscos crescentes para as pessoas e para os ecossistemas dos quais fazemos parte. Quando os limites para esses novos subsistemas planetários foram definidos, foram criadas zonas qualitativas, ou seja, que pudessem ser mensuráveis de forma a que todos saibam quando se está em uma zona ou em outra. E para cada um desses limites, de acordo com os riscos de termos eles sobrepujados, ou seja, ultrapassados. Para tanto, se determinou uma zona segura, desejável, em que temos estabilidade no sistema analisado, e uma zona de risco crescente, onde a gente tem um farol amarelo, já demonstrando que o risco de uma instabilidade do sistema é maior, e uma zona de risco alta, denunciada pela cor de alerta, o vermelho, que demonstra que o sistema está em risco alto de instabilidade. Então, já não estamos em condições ideais à vida humana a ultrapassar esse terceiro farol, o farol de alerta vermelho. E os subsistemas dos limites planetários, eles são processos interrelacionados dentro desse complexo sistema biofísico da Terra. Isso mostra que um enfoque global apenas nas alterações climáticas não é suficiente para aumentar a sustentabilidade. Em vez disso, é necessário compreender a interação das fronteiras, especialmente o clima e a perda de biodiversidade, que é algo que a gente sempre diz aqui no podcast, que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar, ter uma visão bem holística, que é bem o que é feito nesse estudo quando se fala de limites planetários. E, Renato, como é que eles definiram esses limites? Você sabe? Bom, a publicação de 2009, né, Gustavo, da revista Ecology and Society, que foi a primeira, traz que os novos limites foram primeiramente que os novos limites planetários identificados cobrem 3 grandes áreas, sendo a primeira os ciclos biogeoquímicos globais de nitrogênio, fósforo, carbono e água, que são os principais sistemas de circulação física do planeta, ou seja, eles cobrem o clima, a estratosfera e os sistemas oceânicos. O segundo grande grupo são as características biofísicas da Terra, que contribuem para a resiliência subjacente da sua capacidade de autorregulação. Ou seja, estamos aí falando da biodiversidade marinha e terrestre e os sistemas terrestres e como é que eles se equilibram. E o terceiro grande grupo são 2 características críticas associadas às mudanças antropogênicas globais, ou seja, a carga de aerosóis e a poluição química, efeito direto da sociedade, das civilizações humanas na Terra. Os cientistas, então, avaliaram que na época da publicação, em 2009, eles já possuíam evidências científicas suficientes para fazer uma tentativa preliminar de quantificar variáveis de controles para 7 desses limites. Os 2 restantes, que era a carga de aerosóis e poluição química, deveriam ser incluídos entre os limites planetários, mas ainda não era possível sugerir níveis de limites quantitativos. Não dava para definir as 3 zonas para esses 2 limites. Então, eles conseguiram ali, com os dados existentes, né, lá em 2009, quantificar 7 dos 9 limites existentes. E nessa última publicação, finalmente, a gente conseguiu quantificar todos, né, que foi o que a gente até trouxe aí no histórico da evolução das pesquisas. Isso, e os limites, eles foram inicialmente separados em limites que podem ser facilmente observados e outros que os efeitos são mais difíceis de serem vistos e são mais no longo prazo, né? Para os cientistas, né, na época da publicação, já existiam amplas evidências de que pequenas mudanças em coisas como florestas e água podem ter grandes impactos em toda a Terra.
era considerado, então, urgentemente necessária investigar mais para aprender mais sobre como grandes mudanças afetam a Terra como um todo, especialmente para variáveis de controle que mudam lentamente, como a utilização e cobertura da terra, a utilização dos recursos hídricos, a taxa de perda de biodiversidade e o fluxo de nutrientes. Algumas grandes mudanças poderiam nos levar, e a gente fala que estão nos levando, além de pontos de inflexão que causam grandes problemas. Isso, Gustavo. Bom, a gente pode imaginar a Terra como um sistema complexo, com várias partes interligadas. A gente pode pensar no clima, oceanos, florestas, tudo, como subsistemas menores dentro desse sistema maior, né? Grandes mudanças, como o crescimento global, eles afetam essas partes menores de maneiras diferentes. Alguns subsistemas são... Pode falar. Você falou crescimento global. Ah, foi mal. Eu tô com a garganta meio ruim, às vezes acho que tá saindo meio estranho. Devo ter... Me perdi. Bom, vamos lá. Grandes mudanças, como o aquecimento global, afetam essas partes menores de maneiras diferentes. Alguns subsistemas são mais sensíveis à mudança do que outros. Por exemplo, as monções indianas e o fenômeno do El Niño são pontos de inflexão climática que reagem de forma distinta ao aumento da temperatura. Mesmo que um problema comece pequeno em um subsistema, ele pode causar efeitos em cascata por toda a Terra. É como uma pedra jogada em um lago que gera ondas que afetam toda a superfície. Para proteger a Terra, os cientistas propuseram então esses limites planetários, sendo eles zonas seguras que devemos evitar ultrapassar, mas para não desencadear essas reações em cadeia negativas. Ao respeitar esses limites, teremos menos pedras jogadas no lago e, consequentemente, menos ondas prejudiciais em todo o sistema terrestre. Bom, Gustavo e ouvintes, a gente sabe como a ideia começou e como ela evoluiu de certa forma, mas como que a gente pode metrificar todos esses limites e estar acompanhando essas evoluções para saber se a gente passou, não passou, está no vermelho, está no amarelo, está no verde? Bom, Renato, exato. Agora que entra a ciência pura, né? Os limites planetários, então, eles foram quantificados através da definição de variáveis de controle para cada um dos 9 limites planetários. Essas variáveis de controle, o que elas são? Elas representam parâmetros-chave que indicam o estado do sistema terrestre em relação a cada limite. Os valores dessas variáveis, eles foram, então, normalizados, com a origem representando as condições médias do Holoceno, no limite planetário sendo estabelecido em um determinado ponto em relação a essas condições médias. Abaixo, então agora a gente vai passar a lista de cada medida para cada um desses 9 limites. Tá? Então, o primeiro limite, que é o da mudança climática, a medida para medir se está chegando no limite é a concentração atmosférica de CO2 em partes por milhão de CO2 e o forçamento radiativo antropogênico total na parte superior da atmosfera. Ou seja, e aí vai em... O que é W? É watts. Watts. Em watts por metro quadrado. Então, em watts por metro quadrado. Então, a gente vê que os cientistas, então, eles realmente quantificaram para fazer essa metrificação. Agora, o próximo limite, o Renato vai contar como é que eles fizeram a metrificação da integridade da biosfera. Isso, Gustavo. Esse é um pouco mais complexo, a integridade da biosfera. Ela é mensurada a partir da diversidade genética, ou seja, a extinção por milhares de espécies ano, e a integridade funcional, que é dada pela porcentagem de MPP disponível para os ecossistemas HANPP. O que são essas duas siglas, né? O NPP é o Net Primary Production, ou seja, a taxa primária de produção. E é a produção primária líquida. E o HANPP é a Human Appropriated taxa, vamos em português, né? Aqui para não complicar. É a produção primária líquida de apropriação humana. Ela é uma métrica que representa a fração da produção primária líquida
que é o NPP, que é direta ou indiretamente apropriada pelos seres humanos. Em outras palavras, essa HANPP mede a quantidade de energia da biomassa vegetal que é utilizada ou impactada pelas atividades humanas, como agricultura, silvicultura e pastoreio. Era importante para a gente avaliar o impacto das atividades humanas na produtividade e na saúde dos ecossistemas terrestres. Já o NPP, né, que eu citei, a produção primária líquida, ela é a quantidade de energia que as plantas capturam da luz solar por meio da fotossíntese e que está disponível para o crescimento e desenvolvimento dos organismos em um ecossistema. Ela é essencial para sustentar a vida na Terra, pois fornece a base energética para toda a cadeia alimentar e para os processos vitais dos ecossistemas, sendo um indicador fundamental da produtividade e da saúde dos ecossistemas terrestres. Vai para o terceiro aí, Gustavo. E o terceiro é mais fácil de entender, que é o esgotamento da camada de ozônio estratosférico. Ou seja, é quanto que tem de ozônio na estratosfera. E aí, como é que ele é medido? É pela concentração do O3, né, que é o ozônio, na estratosfera. Isso é medido em unidades Dobson, que são as chamado DU. Então, tem um valor que é o valor-chave, e aí vai medindo quanto tem. Se estiver chegando perto desse valor, é que está chegando perto do limite ou não. O quarto limite, né, também é bem simples, a mudança no uso da terra, basicamente medida pela área florestal global. Ou seja, você vai lá, pega de maneira bem chula, um Google Earth, tira ali a área que tem de cobertura de floresta global e vai fazendo a taxa de redução ou não dessa total de área. O quinto é a mudança no uso da água azul e verde, ou seja, uma variabilidade da porcentagem da área terrestre global com desvios de água azul e verde. O sexto é a acidificação oceânica, que é mensurado a partir da saturação média de carbonato de cálcio na superfície oceânica global. Um que é mais tranquilo de entender e de mensurar é o 7, que é a carga de aerossóis atmosféricos, e aí, da mesma maneira como foi visto com a concentração do O3 na estratosfera, na estratosfera, agora é a quantidade de aerossol na atmosfera, mas exatamente medindo a concentração. Isso. O 8, né, intervenções diretas nos ciclos biogeoquímicos. A gente tem aí o nitrogênio global, que é mensurado através da fixação industrial intencional de nitrogênio, que é mensurado através do TG de nitrogênio por ano, e o fosfato global, que é o fluxo de fósforo nos sistemas de água doce para o oceano regional, ou o fluxo de fósforo dos fertilizantes para os solos erodíveis, que também é mensurado através do TG de fósforo por ano. E para fechar, o nono, que é para as novas entidades introduzidas no contexto dos limites planetários, a métrica utilizada é a carga dessas entidades no sistema terrestre. Então, essas novas entidades, elas incluem as substâncias que são criadas pelo homem, né, como substâncias químicas sintéticas, materiais radioativos que foram mobilizados antropogenicamente, ou seja, pelo homem e através de modificações humanas na evolução, e o que se faz é a avaliação da carga dessas novas entidades no sistema terrestre, de forma a compreender o impacto potencial dessas introduções no funcionamento e na estabilidade do sistema terrestre como um todo. Isso, Gustavo. E como que a gente está na mensuração desses limites? O artigo mais recente, né, que foi lançado em 2023, ele tem uma tabela que vai comparando o status, né, de todos esses limites. A gente tem ali qual que é o limite planetário, né, para a zona segura, uma comparação com os limites pré-industriais, né, antes do Holoceno, como um valor base do que a gente tinha ali da civilização humana para comparação. A zona, né, limite ali de extremo risco, que não poderia ser nunca ultrapassada, e o valor atual
dessa variável. Quando a gente olha para mudanças climáticas, né, nas suas duas variáveis de controle, o CO2 atmosférico e o forçamento radioativo, que foi citado pelo Gustavo, as duas estão ultrapassadas já. A taxa, né, de CO2 seria de 350 partes por milhão de CO2, né, no limite planetário. Nos limites pré-industriais estavam em 280 partes por milhão de CO2. A zona de risco, né, de limite ali, o limite final ali de risco crescente seria de 450 partes por milhão de CO2, e a gente já está em 417 partes por milhão de CO2. Então a gente já está chegando ali na zona de alto risco, né? Estamos ali muito próximo de extrapolar essa zona aí de segurança, chegar na zona vermelha, que seria o desequilíbrio, né, que a gente tanto fala, e a gente vê isso sendo acompanhado, né, quando a gente fala de partes por milhão de CO2, por todos os relatórios aí que a gente acompanha na ano, notícias de TV, então é um risco crescente, a gente sabe disso. E quando a gente fala do forçamento radioativo, era, né, o limite planetário é de mais um, né, watts por metro quadrado. No pré-industrial era zero, então não tinha, né, essa mensuração era uma mensuração nula. A zona de alto risco é de 1,5 watts por metro quadrado. A gente já ultrapassou essa zona de alto risco. Já estamos na zona vermelha com 2,91 watts por metro quadrado. Então, nesse quesito, a gente já entrou na zona de alto risco, já ultrapassou o limite planetário e é uma preocupação muito grande. Quando a gente fala das mudanças, né, da integridade da biosfera, a mudança de diversidade genética, ela era mensurada, né, como limite planetário, e sendo inferior a 10, deixa eu lembrar qual que é a medida, o RAMP aqui, 10, o menor que 10 E por MSY, que seria a taxa do NPP, para mudança genética, diversidade genética, né? É isso aqui mesmo? Diversidade genética. Extinção, isso, né? Diversidade genética que é extinção por milhões de espécies ano, então deveria ser menor do que 10 no limite planetário. Nos limites pré-industriais ela estava em 1, então estávamos ok, tudo dentro. A zona de risco crescente seria 100, uma taxa de 100 de extinção por milhões de espécies ano, e a gente já está hoje em mais de 100 extinções por milhões de espécies ano. Então, também a perda de diversidade genética é o limite que foi mais extrapolado, é um dos que estão, quem já está no limite ali na taxa vermelha e que é um alto risco. Quando a gente fala das integridades da função integridade funcional, que é medida ali com o HANPP e o NPP, que eu comentei, ele deveria ser menor do que 10% do HANPP, ou seja, maior do que 90% do remanescente para suporte da biosfera funcional, o NPP. No limite planetário pré-industrial, né, do Holoceno, ele estava em 1,9%, a zona de risco crescente seria de 20%, e a gente já está em 30% do RAMP, né, o HANPP. Então, a gente já extrapolou também esse limite, já estamos na zona vermelha. Então, a integridade da biosfera é um dos limites que a gente já extrapolou bem, estamos em um risco muito alto. Quando a gente fala do ozônio, da depreciação do ozônio estratosférico, a taxa de limite planetário seria de menos de 5% de redução, né, dos níveis pré-industriais, ou seja, mais ou menos de 276 unidades Dobson. Com o limite pré-industrial, a gente estava em 290, a zona de alto risco seria de 261, e a gente hoje está em 284,6. Esse daqui é um sucesso, né, quando a gente pensa aí para a civilização humana, porque a gente conseguiu conter, né, ali o avanço da destruição da camada de ozônio, a gente conseguiu reduzir esse limite. Então é considerado aí um sucesso nas ações humanas em ter uma
um avanço nos limites planetários. Falando da acidificação Sim, a gente oceânica. reverteu, né, a situação estava indo negativamente, agora ela está revertida, né? Uhum. Isso mostra que a gente consegue melhorar quando a gente age de forma conjunta, né, como foi feito em relação ao ozônio. Isso, a gente vai até citar, né, protocolo de Montreal, a gente vai citar rapidamente, ele que foi um protocolo que foi bem seguido, todos os países assinaram esse tratado e a gente teve evoluções fantásticas e conseguimos reverter esse quadro. Na acidificação oceânica, medida pela saturação média de aragonita, né, o carbonato de cálcio na superfície oceânica, o limite planetário não desejável seria de maior ou igual a 80% dessa saturação. Os limites pré-industriais, o valor base seria de 100% dessa saturação. Para a gente extrapolar a zona de limite de risco, deveria estar ali entre 80% e 70%. E a gente está em 84%, ou seja, acima dessa zona de risco, inclusive acima da zona desejável. Então, isso é positivo, a gente está no verde. E só uma observação, né? Assim como a acidificação oceânica, o esgotamento da camada de ozônio ali em unidades Dobson é uma escala invertida. Quanto maior, melhor. A gente às vezes vem falando aqui de quanto maior, pior. Nesses dois casos, quanto maior, melhor. Os fluxos biogeoquímicos do fósforo e do nitrogênio, a gente também já ultrapassou esses dois limites, do fósforo e do nitrogênio, foram dois limites que a gente extrapolou bastante, então são riscos crescentes. A gente deveria estar em uma taxa de 11 TG para o fósforo por ano, né? E de 62 TG do nitrogênio por ano, e a gente já está em 22,6 TG do fósforo por ano, 190 TG do nitrogênio por ano. Então, um limite que foi bem extrapolado. As mudanças do uso da terra, também a gente deveria estar em 75% para atingir o limite pré-industrial. A gente está em 60%, então é um que a gente ainda está dentro do espaço seguro, mas começando a sair, né, de uma zona indo para o vermelho. A gente está ali num amarelo crescente com o vermelho, chegando naquele vermelhão escuro. E quando a gente fala das mudanças da água, a gente ainda está dentro, né? Os limites deveriam ser de 10,2% para a água azul e 11,1% para a água verde. A gente já passou um pouco desse limite, mas está em 18,2% da água azul e 15,8% da água verde, né? A gente falando ali do limite, né, do limite planetário, mas o limite onde entraria na zona vermelha, né, de extrapolar muito essa zona, a gente já não extrapolou muito, né, a gente extrapolou um pouquinho. E as novas entidades ainda a gente né, tem que medir cada uma à parte, então é um cálculo um pouco mais complicado de ser feito. A gente já está ultrapassando também o limite para o limite vermelho. E a carga de aerosol atmosférico, a gente está dentro, sendo que o limite planetário seria de 0,1, e hoje a gente está em 0,076. Então a gente também está ali, ok, se mantendo dentro desse limite planetário. E é interessante a gente notar, né, Gustavo, e aí eu vou deixar você falar um pouco, como que todos esses limites eles estão conectados, né, cada um ao outro, e como um acaba sempre... Os limites eles estão conectados, né, cada um ao outro, e como um acaba sempre afetando ao outro. Sim, bom, a gente tem que notar realmente que eles estão, né, como a gente já falou desde o começo, que é um sistema só e eles são subsistemas, eles estão, né, conectados, e uma alteração em um sistema acaba afetando o outro. Então, vamos falar alguns exemplos disso. Em relação aos oceanos, a acidificação dos oceanos, ela reduz a quantidade de carbonato de cálcio dissolvido disponível na água, que é necessária para muitos organismos marinhos, como mariscos e corais. Então, você acaba tendo esse ecossistema dos recifes de coral diminuindo, e ele é um ecossistema que ele é diversificado, que acaba sustentando muitos outros organismos. Então, ele acaba, você
tendo mais acidificação do oceano, você acaba matando os corais e impactando na integridade da biosfera. Outro ponto em relação à acidificação dos oceanos, você tem a alteração climática, várias que estão diretamente ligadas a essa acidificação dos oceanos. Por quê? Porque uma vez que está aumentando o dióxido de carbono na atmosfera, aumenta a quantidade de dióxido de carbono que é absorvido pelo oceano, que é dissolvido no oceano, né? E a alteração dos sistemas terrestres, que libera mais dióxido de carbono, acaba, por sua vez, afetando na acidificação do oceano. Então, você está lançando mais gás carbônico, afetando o limite relacionado à mudança climática, que é o limite da quantidade de CO2 que você tem na atmosfera, mas ao mesmo tempo que você aumenta o CO2 na atmosfera, você vai aumentar o dióxido de carbono que é dissolvido pelo oceano e vai aumentar e afetar na acidificação do oceano. Outro ponto são os aerossóis, que quando você ele afeta a formação de nuvens, né? Os aerossóis, eles perturbam o ciclo natural da água, que afeta o sistema terrestre de água doce, né? Porque a gente já até falou aqui várias vezes dos rios de nuvens que trazem a água da Amazônia para a região sudeste, né? Que fazem chover aqui e ter água doce na região sudeste do país. Então, esses são realmente afetados pela quantidade de aerossol que tem na atmosfera. Então, essa perturbação no ciclo natural da água, causada por esses aerossóis, acaba alterando o ambiente e de forma a afetar a integridade da biosfera, né? Os aerossóis, eles alteram os padrões climáticos e, portanto, alteram a erosão, que altera os fluxos biogeoquímicos. Então, você vê, né, uma cadeia gigantesca de eventos. Os aerossóis, eles refletem a radiação solar recebida, e isso reduz a quantidade de energia que a Terra absorve, o que mitiga os efeitos das alterações climáticas. Então, os aerossóis também eles podem refletir na radiação emitida de volta à superfície da Terra. Então, alguns aerossóis, como o carbono negro, também podem se depositar em superfícies de alto albedo, como o gelo, e fazendo com que mais radiação seja absorvida em vez de ser refletida, e vai ter um degelo maior. Então, você vê que um único fator, um único limite, influencia em vários outros, né? E a gente tem, só para fechar, ainda são mais dois, eu vou falar mais o do ozônio, aí você fala o final. Tem vários aqui, eu acho que a gente não precisa falar todos. Tem todo. Não, tem mais. Eu não acho que precisa falar todos, senão a gente vai ficar falando muita coisa. Tá. E o outro exemplo... Fala das mudanças climáticas, eu acho, só para... outro exemplo é o das mudanças climáticas, né? Quando você faz alterações climáticas, você muda a integridade da biosfera, né? Ela acaba interagindo e define o estado do sistema Terra como um todo, né? Determinando que tipo de ecossistema vai prosperar e qual que vai ter mais dificuldades. Então, uma forma de ver isso é uma teoria que fala da evolução paralela e da evolução convergente, onde as espécies em diferentes partes do mundo desenvolvem características semelhantes, independentemente, em resposta a climas semelhantes. E aí a gente já falou da acidificação dos oceanos, que acaba diminuindo a capacidade do oceano de atuar como sumidouro de carbono, porque os organismos que atuam como bombas biológicas de carbono são menos eficientes devido à mudança na condição e a diminuição de disponibilidade de íons do carbonato, que são essenciais
na formação de conchas de carbonato de cálcio. A diminuição da capacidade dos oceanos de serem sumidores de carbono aumenta, então, os efeitos das alterações climáticas. E as alterações também nos ciclos de seca e inundação, a gente está vendo isso claramente aqui no Brasil, né? A gente está tendo secas muito maiores, inundações muito maiores, tudo devido a essas alterações climáticas, que elas impactam, né, os fluxos biogeoquímicos através da erosão e dos ciclos de nutrientes. E, historicamente, as mudanças no estado do sistema Terra, elas podem ser vistas em registros geológicos de processos biogeoquímicos. Por exemplo, o grande evento de oxidação durante a era paleoproterozoica permitiu que o ferro fosse oxidado de uma forma solúvel para uma forma insolúvel, que se sedimentou e formou as pedras, os sedimentos ricos em ferro, que hoje a gente vai lá e minera para retirar esse ferro. Então a gente vê aí toda essa integração que a gente tem entre os vários limites e subsistemas terrestres. A gente vai ter inúmeros exemplos quando a gente for falar de qualquer um dos limites. A gente vai ter exemplos como esses que a gente já mostrou agora, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais 40 minutos só falando dessas interações entre os diferentes limites. Mas eu espero que, com o que a gente falou até agora, tenha ficado claro essa interligação desses sistemas, como a gente não pode atuar de forma única, né, só num sistema, a gente tem que atuar de forma sistêmica e olhando todos eles para a gente conseguir buscar resultados sustentáveis. Isso, Gustavo. Bom, a gente, né, igual você comentou, o planeta está interligado e esses limites planetários foram pensados, né, de forma a gente ter essa visão sistêmica de que sim, nossas ações impactam um limite, vão impactando todos os outros, né, vai afetando nossas condições de vida na Terra, e acompanhar e mensurar a evolução deles de forma séria, com ciência bem feita, é primordial para a gente saber onde estamos e para onde estamos caminhando, né? Então, infelizmente, as notícias não são boas, igual a gente trouxe ali, né? 6 dos 9 limites planetários ultrapassados e aumentando as pressões, mas como ocorrido com o ozônio atmosférico, né, após o protocolo de Montreal, a gente pode reverter a situação e salvar a nossa casa, nosso planeta. A gente precisa de muitos esforços e colaboração para que essas mudanças mais que necessárias possam acontecer. E a gente espera, né, que todas que estão aqui nos escutando, todas as pessoas, governos também, empresas, façam sua parte para a gente poder ter uma mudança aí, igual você sempre traz o exemplo da direção do carro, né? Não é parar o carro, não é reduzir a velocidade do carro, é parar o carro e dar a volta para ele, né? Porque mesmo se reduzir a velocidade, a gente ainda vai caminhar para o abismo. A gente não pode caminhar para esse abismo. A gente tem que dar essa meia volta e pensar que a gente tem sim limites e que a gente não pode explorar a Terra de forma abrupta, como se não tivesse fim, porque uma hora não teremos mais como voltar. Isso, e eu acho que a gente consegue fazer também uma analogia em relação a tudo que a gente falou em relação aos limites planetários, como sendo um guia, né, um mapa para a gente do que a gente precisa fazer, o que é, ou melhor que um mapa, né, um painel de como a gente está e para onde a gente tem que ir, e acaba sendo um mapa também, em relação à parte ambiental da sustentabilidade, né? Aqui, nesse episódio, a gente não falou de social, não falou de econômico, mas a gente está falando muito de ambiental. E aí a gente precisa lembrar que o ambiental não é só mudança climática, como a gente viu aqui, são 9, a gente tem 8 outros subsistemas que com a mudança climática chegam em 9 e que precisam ser olhados e precisam fazer parte das discussões. São coisas que a gente precisa cobrar
dos nossos governantes que estejam sendo feitas políticas públicas para cada um desses limites. Que a gente atue de forma una como sociedade, não como cada país querendo fazer o seu, quando a gente fala dessas questões. Então, a gente não pode falar só da questão da mudança climática, mas precisa levar em conta todos esses 8 outros limites quando discute o meio ambiente, quando discute como a gente quer, o que a gente precisa fazer para ter a nossa vida salva na Terra, né? Porque como o Renato falou, como a gente viu, esses limites demonstram a situação que é a situação que é uma situação que a gente está seguro na Terra. Se a gente rompe esses limites, a nossa vida não é mais segura. Lógico, a vida na Terra sempre há um grau de incerteza, mas na maior parte ela é segura. E se você não tiver esses limites, você não sabe, você não tem certeza alguma sobre nada em relação à vida na Terra, porque são pontos de que você vai saber que vai ter catástrofe a qualquer hora, a qualquer momento. Então, é por isso que a gente precisa realmente, como o Renato falou, ter esforços e uma colaboração gigantesca para essa mudança que é mais do que necessária. E, bom, eu espero que todo mundo tenha ficado claro essa mensagem, né, para os nossos ouvintes, para quem nos escutou até agora, né? É um tema que é muito técnico, mas ao mesmo tempo impacta demais na vida da gente e a gente precisa entender isso, porque senão a gente não sabe. Se a gente não entende, a gente não vai conseguir cobrar que seja feito algo nesse sentido. E realmente é um negócio que parece que só o cara que é químico, que é engenheiro, tal, vai entender. Olha, eu sou administrador, tô conseguindo entender. Então eu espero que o pessoal que está nos escutando, que é, não sei, advogado, professor de português, ou, né, pessoal de humanas, tal, também entenda essa parte das biológicas que é tão importante que a gente saiba, e o pessoal de humanas é quem sabe também fazer isso em relação a comunicar e cobrar mais os nossos governantes. É isso por minha parte, Renato. Não, é isso, Gustavo. Minha parte, você falou tudo também. Só finalizando aqui, que esses conceitos, né, dos limites planetários a gente trouxe porque eles são muito utilizados, são muito importantes e que todos possam se utilizar desse conhecimento para argumentar também quando alguém vier falando, porque sustentabilidade, a gente tem que olhar mudanças climáticas apenas. Não, a gente viu, são 9 limites que devem ser olhados, explicação do porquê eles são esses 9 limites, né? Não foi uma coisa tirada ali da cabeça, são estudos científicos que vêm sendo feitos aí há mais de 10 anos, então a gente tem já uma pesquisa forte em cima deles e por isso que eles são e devem ser utilizados para tanto que a gente continue a olhar para outros locais, né, quando a gente vai pensar em sustentabilidade, pensar em outras ações, mensurar resíduos, mensurar fósforo e nitrogênio, mensurar a perda de biodiversidade, mensurar os ventos atmosféricos e enfim, e que assim a gente possa fazer de fato a sustentabilidade acontecer, porque não é uma vertente só, não é uma coisa só, é toda uma integração que a gente tem no planeta Terra. Então, acho que isso é a minha mensagem final aqui. Queria agradecer a todos que estão nos escutando e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Até o próximo episódio. Aqui o Beabá é sustentável.